Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Salmo de número 51, salmo que Davi escreveu quando foi confrontado por Natã naquela situação ali envolvendo Batseba. Para aqueles que estão começando agora, eu vou dar um breve resumo do que aconteceu. Davi, um homem consagradíssimo a Deus, num certo momento da sua vida ele baixou a guarda. Ele acordou e ao invés do espírito de servo, ele acordou com o espírito de Senhor. E a Bíblia diz que ele decidiu então que ele não precisava obedecer, que era um tempo em que os reis iam para a guerra. Davi resolveu ficar no palácio. E o texto ele vai mostrar que Davi acordou tarde, levantou da sua cama, de pantufa, roupão, e foi caminhar e foi ver as grandezas do seu reino. Ele achou que podia fazer aquilo, e achando que podia, ele chegou a um lugar que não podia, viu uma mulher tomando banho. Eu não imagino que Batseba estava tomando banho em um local público. Davi disse: eu vou lá porque eu sou rei, eu posso tudo. Perguntou quem que era aquela mulher, e com certeza foi informado que aquela mulher era casada. Aliás, o texto deixa claro, né, que um dos servos diz: é a mulher do seu servo Urias que está lá onde você deveria estar. Batseba era neta de um dos conselheiros, de um dos valentes também de Davi, e Aitofel. E Davi manda que aquela mulher seja trazida à sua presença, ele coabita com ela, ela engravida, manda falar com ele manda trazer Urias, ele embebeda Urias. Urias bêbado é mais justo que Davi. ah, Urias bêbado de vinho é mais justo que Davi bêbado dos seus pecados, das suas compulsões. E Davi fica insistindo que Urias vá deitar com a sua mulher para que o filho passe-se por Urias, e Urias de forma alguma vai. Então Davi comete um pecado, Davi escreve uma sentença, além de todos os pecados que ele já havia cometido, ele escreve uma sentença de morte e manda que o próprio Urias leve a mão de Joabe, e nessa sentença, que Urias com certeza não sabia que estava escrito na carta, Joabe lê, Davi está dizendo: coloque esse indivíduo aí na frente da batalha para que ele morra. E assim aconteceu, Urias foi morto pela espada dos inimigos. E Davi ainda passou por um homem generoso, porque mandou trazer a mulher grávida. Disse: vou criar esse filho como se fosse meu. E aí a gente fica imaginando, né, irmãos, o que mais Davi pode ter feito, porque a gente sabe que a Bíblia só descreve isso. Pode ser que Davi tenha cometido aí mais pecados, pode ter feito uma queima de arquivo para que ninguém desconfiasse, tentou se esconder de Deus, mas o Senhor foi confrontado. E mandou Natan lá falar com ele e disse: olha, Davi, veio um homem, um viajante, e chegou à casa de um outro homem muito rico, que tinha muitas ovelhas. Esse homem se recusou a pegar das suas ovelhas e foi lá e pegou a ovelha a única ovelha daquele homem, que era uma ovelhinha que aquele homem tratava com amor, sentava na sua mesa. Davi, como já havia sido pastor e sabia a preciosidade disso, ele rasga as suas vestes e diz assim: olha, esse homem tem que morrer, porque isso não se faz com quem só tem uma ovelha. E Natan diz: esse homem é você, Davi. Porque se você não tivesse satisfeito, você podia pedir a Deus mais, ele te dava. Quando você foi visitado aí por esse desejo lascivo, por que você não foi até suas mulheres? Por que você não foi lá se satisfazer com as muitas mulheres que ele já possuía? Se fosse pouco, o profeta diz: o Senhor te daria mais. Mas por que você foi fazer isso contra o Senhor? Deitar com a mulher do seu servo Urias. Davi, naquele momento, ele diz: pequei. E Natan diz: o Senhor te perdoa. Mas a criança, ela irá morrer. E assim acontece, a criança morre. E Davi, nesse contexto, irmãos, escreve esse salmo que eu quero meditar com vocês rapidamente. Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está dizendo: sabe o que? Ele diz: Senhor, segundo tudo que o Senhor pode perdoar, me perdoa. Senhor, tira o que água e sabão e o tempo não estão tirando. Lava-me da minha iniquidade. Purifica-me, Senhor, porque eu estou me sentindo imundo no meu pecado. Porque eu sei, Senhor, do que se trata. E a minha iniquidade está sempre diante de mim. Você já imaginou o que era a vida desse homem consagrado e que decidiu viver essa loucura? Davi era um homem que dava a vida pelos seus homens. Quando seus homens arriscaram a vida por ele para buscar a água em Belém, Davi pegou aquela água e consagrou ao Senhor, não bebeu e disse: longe de mim beber uma água que poderia ter custado a vida dos meus irmãos. O que aconteceu com Davi, irmãos? Olha o que pode acontecer comigo, com você, se nós, no lugar de servos, acharmos que temos algum direito, que não devemos estar onde deveríamos estar, que podemos ficar na cama até tarde. Se baixarmos a guarda, irmãos, o pior em nós brota. E Davi agora ele diz, depois de ter pecado, ter achado assim: nossa, como eu sou esperto. Fiz uma queima de arquivo, Urias morreu, tá tudo certo, ninguém tá sabendo. Ah, meu querido irmão. Ah, meu querido irmão. A culpa visitou Davi. E Davi ele diz:
eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso significa, culpa é aquilo que você já sentiu também. Você fez algo que você não deveria fazer, se arrependeu muito, magoou alguém, fez algo que não tem como voltar. Eu conheci um indivíduo que teve uma experiência parecida com a de Davi, ressalvada as proporções, uma experiência de adultério. E ele descrevia o seguinte, né? Conversávamos muito, e ele descrevia para mim a seguinte situação: olha, esse sentimento não me deixa. Eu estou deitado, eu olho para o teto, está escrito culpado. Viro para a parede, está escrito culpado. Levanto da cama e olho para o chão para pôr meu chinelo, e tem a plaquinha lá dizendo culpado. O meu pecado está sempre diante de mim. Davi diz, eu conheço as minhas transgressões. E eu pergunto, meu irmão, você conhece as suas? Você tem dado nome ao seu pecado? A gente vive numa geração que não gosta de ser confrontado. E nós precisamos, irmãos, confrontar o pecado. Eu pergunto, você tem confrontado o seu pecado? Você tem confrontado o seu pecado? Você tem dado nome ao seu pecado? Você acha que no seu caso a exceção é só para os outros? Que adultério é adultério? No seu caso, porque as pessoas não compreendem o tanto que você sente, o tanto que você é carente. Para os outros, mentira é mentira, mas para você, assim, eu não tive escolha. Não, meu irmão, para com isso. Chama pecado de pecado. Você é mentiroso, diga para Deus, Senhor, eu sou mentiroso, me perdoe. Se você é alguém preguiçoso, chame o pecado, diga, Senhor, eu sou preguiçoso, me dá ânimo. Se você, meu irmão, tem um pensamento, uma inclinação para essas questões lascivas, etc., peça ao Senhor misericórdia e diga para o Senhor, Senhor, eu sou assim. Davi, ele diz, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira, Senhor, que qualquer que seja o seu veredito, o Senhor será justo no teu falar e puro no teu julgar, qualquer que seja o veredito. Porque eu, Senhor, o Senhor me conhece, eu não vou fugir, não. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E eis, Senhor, que o Senhor tem prazer, te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor se compraz na verdade, ainda que ela seja dura. Deus se compraz mais quando você diz para ele que você é preguiçoso, sendo preguiçoso e pedindo ajuda para mudar, do que quando você finge que você é somente uma pessoa que não é compreendida naquilo que gostaria de fazer. Finge que o seu pecado não é pecado. O Senhor tem prazer na verdade. E é lá na verdade, na confissão, que o Senhor vai te dar sabedoria. Davi aqui se descreve, meu irmão, como um leproso. Quando você vê as regras de Levítico para a purificação, usava-se ali o isopo. E aqui ele está dizendo, limpa-me, purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Ele está pedindo, Senhor, eu estou leproso. Era esse o sentimento de Davi. E ele está dizendo, o Senhor pode mudar. Por que Davi estava se sentindo leproso? Porque ele sentia que o seu problema não tinha solução. Não havia conserto para aquilo que ele havia feito, assim como não havia cura para a lepra. Ele estava com certeza distante de Deus, assim como a lepra nos distancia também. A lepra distanciava as pessoas umas das outras. Ele estava distante da relação com Deus. E com certeza ele estava isolado socialmente. Porque a primeira coisa que uma pessoa em pecado costuma fazer é fugir da comunhão. Porque ela se sente um ser radioativo. Todo mundo que olha para ela, ela acha que aquela pessoa está sabendo o que ela fez. E ela começa com uma neurose, uma síndrome de perseguição. Pode ver, pode observar se não é isso. Você já fez algo que te envergonha, meu irmão? A primeira coisa que você faz é fazer o máximo para fugir das pessoas, para que as pessoas não perguntem e acabem sabendo alguma coisa aí da sua vida. E nós, meu irmão, nós precisamos buscar da parte do Senhor a purificação para essa lepra. E a mensagem que eu tenho para você hoje é uma mensagem de perdão. Não importa o seu pecado, meu irmão, ainda que ele seja grave como o de Davi, o Senhor pode tornar branco, limpo como a neve. Faze-me ouvir, Senhor, de novo, júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga, Senhor, todas as minhas transgressões, porque se o Senhor lembrar delas, e o Senhor é fiel para apagar, meu irmão. E Davi vem pedir aqui algumas coisas para Deus, que são lindas. Ele diz, Senhor, cria em mim, Senhor, onde há só escuridão, diga haja luz, cria novamente em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito que não mais vai se abalar pelas pulsões da carne. Cria em mim um espírito inabalável. Não me jogue fora, Senhor, não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele sabia o que significava isso. Saul, seu antecessor, perdeu o espírito. E ele está dizendo, Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Pelo contrário, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me, Senhor, com um espírito voluntário. Voluntário, aquele que quando o Senhor disser assim, Davi, você tem que estar lá, eu estarei, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu não vou fugir mais das minhas responsabilidades, porque eu sei que um servo em serviço não tem tempo para ficar pensando naquilo que ele deseja, porque um servo não tem direito, um servo tem deveres.
Então, Senhor, se o Senhor fizer isso, ele diz, eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Ele está dizendo, eu, Senhor, vou servir de testemunho vivo de que o Senhor pode mudar um transgressor. E, meu irmão, Deus muda pessoas que transgrediram muitas vezes, porque o Senhor, ele é rico em perdoar. E o Senhor, ele pode usar os pecadores como um exemplo para que os outros se convertam. Então ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, porque havia, Urias estava na conta, e ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, que se fecharam por causa da culpa, e a minha boca manifestará os teus louvores. Senhor, eu sei que é somente uma decisão sua de perdoar Davi. Olha a vontade que ele tem de ficar livre desse sentimento de culpa, porque a culpa é como um câncer que vai desintegrando todo o ser. A pessoa em pecado, ela vai perdendo a sua identidade. Davi já não sabia mais quem era Davi. Mas ele diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse prazer em sacrifícios, eu daria todos que o Senhor pedisse. Ele diz, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te os daria. O Senhor não se agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus, o que o Senhor mais quer é que eu deixe de ser esse Davi que eu me tornei, que eu jogue esse orgulho fora, que eu jogue a coroa fora e volte a ser o Davi que eu fui na caverna, longe do trono, aquele Davi dependente do Senhor, que não sabia onde ia dormir no outro dia, o que ia comer no outro dia, mas que tinha um coração quebrantado, um espírito quebrantado no coração compungido. É isso que o Senhor quer. Porque um espírito quebrantado e um coração compungido, o Senhor não despreza. Faz bem, Senhor, a Sião. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Sabe o que Davi está pedindo aqui? Senhor, não puna essa cidade por causa do meu pecado. Então, Senhor, o Senhor vai te agradar dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar se oferecerão novilhos. Sabe o que Davi está dizendo, irmãos? É o seguinte: primeiro, Senhor, o Senhor aceita o meu espírito quebrantado, meu coração compungido, eu me arrependo, me perdoa, porque o primeiro sacrifício é aqui dentro. Depois, o que acontece aqui fora tem sentido. Qualquer oferta, qualquer coisa que eu ofereça a Deus, sem ter oferecido aqui dentro primeiro, é hipocrisia. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você ande confessando os seus pecados, porque somos todos pecadores, confessando e deixando o seu pecado diariamente, em todo tempo, para que a culpa não crie raízes na sua vida, para que a culpa não consuma o seu espírito e não confunda você também, no sentido de entender quem você é e para quem você vive. Um grande beijo, meu irmão. Estamos juntos amanhã para mais um capítulo das Escrituras. Até lá.